Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 82. No dia de hoje vamos meditar os últimos capítulos do livro de Josué. Capítulos 22, 23 e 24. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia 82, nós vamos conhecer, meditar hoje um pouco sobre os últimos dias, o fim da vida de Josué. Capítulo 22, eu meditei, refleti, gostei muito desse capítulo 22 e depois tenho certeza que vocês vão voltar, pelo menos muitos daqueles que estão nos acompanhando vão voltar a esse capítulo 22. Capítulo 22 vai mostrar em 7 passos como que deve ser feito um discernimento maduro. Aqueles que são de grupo de oração, aqueles que são de pastoral, aqueles que são catequistas, se um dia vocês quiserem dar uma formação, uma palestra sobre discernimento. O que é discernimento? Discernir é separar e olhar as partes. Discernir é a arte da escolha. Nós temos 2 certezas na nossa vida, sem exceção. Todos vão morrer um dia. E todos os dias nós precisamos tomar muitas decisões. Então, tomar decisões acertadas significa viver bem, significa evitar problemas e significa começar a ser feliz já aqui na Terra. Então, em 7 passos nós vamos ver em Josué, capítulo 22, como fazer um bom discernimento. O padre vai dando as pistas, os tópicos, e aí vocês vão ouvindo, meditando e aprendendo como fazer um bom discernimento. Aqui nesse capítulo 22, Moisés começa elogiando de uma forma especial 3 tribos. Moisés elogia a tribo de Ruben, a tribo de Gade e também a tribo de Manassés, metade da tribo de Manassés. Por quê? Porque eles já tinham a terra deles, mas mesmo assim eles foram na frente, eram os líderes e ficaram para servir na tropa de frente. E aí eles guerrearam, venceram, não teria terra ali em Israel. E depois de ter feito tudo isso, Josué diz: vocês são um grande exemplo de fidelidade. Voltai para a terra de vocês, peguem as riquezas que vocês têm direito, repartir entre vocês e vivam em paz. Então, primeira parte, Moisés. Aqui nós temos uma situação. Josué, ele elogia, diz o que eles têm o direito, que eles se comprometeram com Javé e foram homens, honraram aquilo que eles tinham comprometido, mulheres e pessoas de caráter, e aí era o momento de voltar. B, quando eles voltaram, eles fizeram um altar. Para que um altar? Fizeram um altar ali para oração. Mas o altar deveria ser a tenda da aliança. O altar deveria ser aquele que no futuro seria o templo. Não era para ficar dividindo em vários altares. O culto deveria ser feito apenas em um lugar. Então eles voltaram para a terra deles e fizeram um altar além do Jordão, um altar bem alto. Esse é o segundo ponto. Padre, onde o senhor quer chegar? Vocês vão perceber daqui a pouco. Primeiro, essas 3 tribos são elogiadas. Elas voltam para a terra delas, além do Jordão, atravessam do outro lado e ficam com a terra delas, e chegando eles fazem o altar. E aí, as outras tribos, que não eram essas 3, ficaram sabendo que eles tinham voltado e tinham feito um altar. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram revoltados. Como que eles vão fazer um altar? O altar é único. O local de adoração é a tenda da aliança. Então aqui eles já começam a dizer assim, eles querem se dividir, eles querem ser como se fosse um novo Israel, eles querem ter as leis deles, eles estão errados. E aqui essas tribos que ficaram de um lado do Jordão, que ficaram na terra prometida, queriam ir lá e matar as outras tribos, queriam ir lá e destruí-las. E aí Josué, de uma forma muito sábia, ele diz assim, não,
Não, vamos enviar um sacerdote para conversar com eles. Então aqui, por que o senhor está dizendo, padre, que isso daqui é uma regra de discernimento? Porque discernimento é isso, irmão, é ouvir as duas partes. Às vezes o padre vai ter um casal que está separando, o padre ouve a mulher e diz, olha, coitada, você sofre muito. Aí quando você ouve o homem, ou pode ser o inverso, você fala, ué, mas agora eu ouvi o outro lado da história, você tem que ouvir os dois lados da história, e nunca toma uma decisão, porque se der errado no final, e no futuro ele coloca o culpa em você, eu estou sozinho porque o padre mandou tomar essa decisão. Então nunca tome uma decisão por ninguém, sempre ouça os dois lados. E aí Josué, ele foi muito sábio, e aqui nós temos a quarta parte. Qual que é a primeira parte? Elogia essas 3 tribos. Qual que é a segunda parte? Essas 3 tribos, elas constroem um altar enorme na Transjordânia, do outro lado do Jordão. Terceira parte, as outras tribos que ficaram, esses irmãos, que eram as 7 tribos, mais os levitas, ficam revoltados e querem matá-los. Qual que é a quarta parte? Josué, ele disse assim, não, nós vamos enviar um sacerdote, vamos enviar Finéias, que ele vai lá com 10 notáveis homens. Por que 10 notáveis homens, padres? Uma de cada tribo. Uma de cada tribo. Então, na verdade, são 10 tribos. Possivelmente os levitas estão aqui também. E aqui tem uma parte da tribo de Manassés, que também tem aqui. As 2,5 ali, ficaram ali 9,5. E essa meia pode ser considerada também como a 10ª. Então, cada uma com um representante, Finéias, e vão lá conversar com eles. Vamos lá resolver. Vamos colocar tudo na mesa e vamos ver aqui o que de fato aconteceu. Aparentemente tem uma infidelidade. Construíram um altar onde não era para construir. E aí depois, a quinta parte de um discernimento correto, qual que é a quinta parte? Vamos ouvir o outro lado. Por que que vocês fizeram um altar se deveria ter apenas um altar? E aí, essas 2,5 tribos, Ruben, Gad e Manassés, disseram assim, nós não fizemos um altar para culto, nós não fizemos um altar para sacrifício nem adoração, nós fizemos um altar para que os nossos filhos possam lembrar aquilo que Deus realizou no nosso meio, para educar as nossas gerações futuras como que Javé é o nosso Deus. Nós não queremos concorrer, nós queremos apenas manter a memória dos nossos filhos, da grandiosidade de Jacó e da nossa raiz religiosa. Opa, isso daqui é a quinta parte. Qual que foi a sexta parte? Qual que foi a sexta parte? Sexta parte é Finéias e os 10 líderes voltam lá para a Terra Prometida, conta aquilo que eles ouviram e o que os outros fizeram? Convencidos, satisfeitos. E aí depois no final, a última parte desse discernimento, está ali no capítulo 22, versículo 33. Qual que foi a última parte? Assunto resolvido. Vocês viram? Aqui nós temos um problema. Primeiro, elogia as 3 tribos. Depois, essas 3 tribos constroem um altar onde não era para construir. Depois, os outros ficam revoltados e querem lá matá-los. E aí depois, Josué, o que ele faz? Josué fala, não vai matá-lo. Vamos pegar um líder, um sacerdote e um de cada tribo e vai lá falar com eles. Depois, ouvem o que eles têm a dizer. Depois, toma a decisão. Qual que é a decisão? São de fato, convencidos por aquilo que os outros argumentaram. E, por fim, problema resolvido. Isso daqui é um grande discernimento. É assim que deve ser na nossa vida. Ouça, primeiro, se alguém está certo, elogia. E aí depois, se alguém de repente erra, você pode ficar com raiva? Pode, mas antes de bater, de abandonar, de brigar, de xingar, ouve. Depois você discerne e, se possível, não ouça sozinho. Pega diferentes pessoas, porque o discernimento, quando ele é feito em comunidade, com mais pessoas, ele é mais sábio, não é apenas de uma cabeça. Então todas as tribos estavam ali representadas. Ninguém ia dizer, eu fui excluído, porque eles foram seduzidos ou foram manipulados. Não, estava todo mundo. Ouviram, foram sinceros, foram convencidos e ali ficou o altar. Se fosse para culto, se fosse para sacrifício, não podia, porque isso iria dividir. Mas ali era apenas um símbolo, um sinal. E aqui para os nossos irmãos protestantes separados, aqui era uma imagem para lembrar aquilo que Javé tinha feito no meio deles. E como Deus ama a imagem, permite imagem, imagens são feitas quando devem ou feitas para representar santos e
coisas sagradas não são abominadas por Deus, quando são outros deuses, sem dúvida são, aquilo ali foi aceito. Esse é o capítulo 22. E aí no capítulo 23, último discurso de Josué. O que acontece no último discurso de Josué? Nós temos ali, eu divido esse último discurso aqui de Josué em 3 partes. Primeira parte do último discurso de Josué, ele mostra as obras que Deus realizou em Israel por meio dele. E aqui não é orgulho. São apresentadas as obras que Deus realizou por meio de Josué. Aqui é uma retrospectiva. Aqui é uma ação de graças. Josué, instrumento de Deus, recebeu a bênção de Deus e foi fiel. As grandes obras, primeiro, as obras realizadas por Deus. E aí depois, segundo, como de costume, palavra-chave desse livro, obedecer. E aí Josué, ele deixa claro no seu discurso, obedeçam a Javé. E o que significa obedecer a Javé nesse capítulo 23? Obedecer a Javé significa não ter outros deuses, não cometer atos de infidelidade, não trair a Deus, ser fiel àquilo que foi aliança. E nós temos o capítulo 23, a primeira parte, as obras, as vitórias de Deus através de Josué. Depois a segunda, o pedido e o desejo de obediência. E aí depois a terceira, que merece ser lido ali no capítulo 23, a fidelidade de Javé. Veja, esses 3 pontos aqui no discurso de Josué, último discurso. Moisés tem último discurso, depois Elias tem último discurso, Samuel tem último discurso. É tudo muito bonito e muito parecido. Primeiro, as obras que Deus fez através desse grande homem. Depois, o pedido, aqui é como se fosse um pedido final, um pedido que essas pessoas, elas sejam obedientes, elas não traiam. E aí depois o final, a última parte do discurso vai mostrar como Javé é fiel. Como Javé, como Deus, ele não falha e Deus, aquilo que ele promete, ele realiza. O Padre convida que vocês peguem ali comigo, nós vamos ler juntos ali o finalzinho do capítulo 23, peço que vale muito a pena, no versículos 15 e 16. Aqui é um discurso de Josué. Assim como toda a promessa feita por Javé, vosso Deus, em vosso favor, se realizou para vós, de igual modo Javé realizará contra vós todas as suas ameaças, até vos eliminar desta boa terra que Javé, vosso Deus, vos deu. Se transgredires a aliança que Javé, vosso Deus, vos impôs, e servides a outros deuses, e vos prostrardes diante deles, então a ira de Javé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Novamente, aqui tem um caminho. Na verdade, tem 2 caminhos. Da fidelidade, bênção. Da infidelidade, vocês vão desaparecer. Então foi o que aconteceu. E aí depois tem o discurso. Ali no discurso final tem a grande assembleia de Siquém. O que é Siquém? Siquém é onde seria Jerusalém. Padre, por que este último momento, capítulo 24, essa assembleia, essa reunião aconteceu em Siquém, nesse local que depois seria um dos locais mais importantes na Terra Santa e depois seria Jerusalém. Siquém, e aqui é interessante, esse capítulo 24 ele é muito rico, ele é extremamente importante para o estudo da Bíblia. Siquém foi uma cidade importante por quê? Porque Siquém ainda é assim na Terra Santa, Siquém é um local central. Todas as tribos teriam acesso a Siquém. Então aqui nesse capítulo 24, daqui a pouco vocês vão entender, daqui a pouco a gente vai entender, vai ver, no capítulo 24 acontece algo muito importante. Então Deus escolhe Siquém. Josué está em Siquém. Por que foi escolhido Siquém? Porque Siquém estava como se fosse no centro. O Brasil é como se fosse ali Goiânia, Brasília, no centro do país. Então ali dava para todo mundo ir, ali estava bem no centro. Siquém era o centro. Não só o centro. Ali, quando nós voltamos para Abraão, capítulo 12, depois que ele recebe a promessa, 12, versículos 5 e 6, ali ele faz um altar a Deus. Jacó, quando ele trapaceia o seu irmão e ele ganha a progenitura, é ali em Siquém que ele recebe a bênção do pai, que ele recebe a promessa de Deus. Depois o mesmo Jacó, ainda no capítulo 33, ele recebe a bênção e recebe a promessa de Deus. Depois no capítulo 35 do livro de Gênesis, o mesmo Jacó, quando
os povos da Mesopotâmia invadem aquilo que era a Terra Prometida e trazem vários deuses, vários objetos estranhos de adoração. Jacó queima todos aqueles objetos de devoção e de deuses pagãos. Isso acontece em Siquém. Então Siquém, aos poucos, primeiro foi Jericó, o primeiro local a ser conquistado. E aí depois eles passam o Jordão e começa tudo em Jericó. Mas aos poucos nós vamos perceber que vai ter um lugar ali naquela Terra Prometida que vai se tornar uma referência. Vai ter um lugar que vai começar a ser central, e depois lá ficaria o templo. Qual que é esse local? Começa a ser Siquém. Porque Siquém é um local central. Abraão tinha construído um altar lá. Ali Jacó ele recebeu a bênção do pai, e ali também Jacó queimou vários ídolos de povos estranhos, de povos pagãos. E aí, isso daqui é o valor de Siquém, porque foi escolhido Siquém. E esse discurso, este encerramento, esta Assembleia de Siquém pode ser dividida em 3 partes. Primeira parte vai mostrar tudo aquilo que Javé fez. Primeiro, tudo aquilo que Javé fez. E que este povo, ele deve servir a Javé. Ele deve obedecer a Javé. Nós estamos ali no capítulo 24, versículo 15. Veja, porém, se não vos parece bem, e aí, no começo ali, Josué, ele vai dizendo assim, deixa eu dar um passinho para trás, daqui a pouco eu volto aqui onde que eu estou. Então, esse discurso final, esta assembleia final dividida em 3 partes. Primeiro, Josué, ele diz assim, olha, eu escolhi servir a Javé, eu escolhi servir a Deus, e eu vou servi-lo até o fim, estou morrendo e eu vou servi-lo, essa é a minha decisão. E aí o povo, ele diz assim, nós também vamos servir. Capítulo 24, versículo 15. Porém, se não vos parece bem servir a Javé, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vos habitais. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Veja, ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão. Assembleia de Siquém, Josué disse, essa é a minha decisão, primeira parte. Agora falta a decisão dos israelitas, a decisão daqueles que vão ficar. Essa é a segunda parte da Assembleia. E aqui nós encontramos no versículo 18 a decisão deles. Diz assim, e Javé expulsou diante de todos os povos, bem como os amorreus que habitavam na terra. E aí o povo diz assim, portanto, nós também serviremos a Javé, pois ele é nosso Deus. A Javé, nosso Deus, serviremos e a sua voz obedeceremos. Josué diz, eu fui fiel. Segunda parte, o povo diz, nós vamos ser fiéis. E aí nós temos aqui o encerramento, que acontece a aliança. Qual que é a aliança? Tem a aliança que foi feita com Moisés, aliança que foi feita com Abraão, aliança que foi feita com Noé, aliança que foi feita com Adão, e aqui é feita uma aliança com o povo através de Josué. A aliança ela se encontra, depois vocês podem ver com calma, nos versículos 25 a 28. Leiam, aqui nós temos o encerramento, nós temos a aliança que foi feita e depois seria cumprida no restante do Antigo Testamento. Ali, versículos de 25 a 28, merece ser lido, é aliança. Então, Assembleia de Siquém, porque Siquém é uma cidade central. Primeiro, Josué diz, eu servi a Deus. Os israelitas dizem, nós também vamos servir. E aí o que acontece? Javé faz uma aliança com eles. E aí, por fim, Josué, ele entrega a sua vida sereno, em paz, fiel, com a missão cumprida. Irmãos e irmãs, Josué morre. E agora, como que o povo vai ser organizado? Como que eles vão continuar a missão depois de Josué? Algumas perguntas são feitas depois de Abraão. O que aconteceria? Opa, depois nós tivemos Isaac, e depois Jacó, e depois quando o povo esteve escravo, quem que seria o libertador? Opa, Moisés, e depois de Moisés, Josué. E agora que Josué morreu, quem que vai ficar à frente? Como que o povo vai se organizar? Eles se organizariam a partir dos juízes. Mas isso nós vamos conhecer, entender um pouco melhor, ou melhor, no dia de amanhã. O 8º livro da Sagrada Escritura, meditado, compreendido, e amanhã vamos para o 9º, o livro dos juízes. Reze, medite
agradeça a Deus e vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.